Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui pela graça e pela misericórdia do Senhor para meditarmos na palavra dele. E agradecemos o Senhor por cada momento que ele tem nos concedido. Agradecemos ao Senhor porque ele é um Deus que se preocupa conosco. Ele é um Deus que está voltado para nós o tempo todo. E a palavra do Senhor nos fala que tudo começa com Ele. Ele é o princípio, Ele é o meio, Ele é o fim. Ele tem que estar presente em tudo que acontece em nossas vidas, em todas as áreas de nossas vidas. Ele tem que estar presente porque Ele é o princípio, Ele é o meio, Ele é o fim. Ele é aquele que nos orienta em todo o tempo para que a gente não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Tudo começa com Ele. E nós agradecemos o Senhor pela palavra dele, por esse manual de vida que ele nos deixou. Deus é maravilhoso e Deus te ama. Deus quer que você viva nessa terra uma vida plena, uma vida cheia de graça. E hoje nós vamos estarmos meditando aqui em Jó 42, o último capítulo dessa Bíblia. Aliás, o último capítulo desse livro, né, de Jó. Nós vamos estarmos meditando aqui no versículo 10, onde fala: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou Jó outro tanto, em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Então Deus confere a Jó o dobro das prosperidades que antes tinha. Então, o que é que a palavra do Senhor está nos dizendo? Que Deus transforma maldição em bênção. Deus transforma fracasso em bênção. Por isso o Senhor nos orienta a não olharmos para o passado. Por isso o Senhor nos orienta a não olhar para tudo aquilo que ficou para trás em todas as áreas de nossas vidas. Porque Ele transforma a maldição em bênção. Ele transforma as perdas em vitória. O Senhor, Ele tem poder de transformar todas as coisas. E a única coisa que Ele quer é me encontrar. É te encontrar em posição de receber. Jó, ele falou, quando ele perdeu tudo, Deus dá, Deus toma, tudo é dele. Foi dessa forma que ele falou quando ele viu perdendo tudo. Quando ele se viu perdendo bens, perdendo família, perdendo todos os filhos. Ele reconheceu que tudo era de Deus. Tudo é de Deus, meus amados. Está emprestado conosco nessa terra, nada é nosso. Tudo é dele. Quando nós voltamos para Deus, nós voltamos como chegamos, sem nada. Nós chegamos aqui na terra sem roupa, sem nada. E assim nós vamos voltar para Deus, sem nada. E às vezes ficamos tão preocupados com as coisas dessa terra, deixamos de viver
a vida com Ele, deixamos de curtir o nosso dia com o nosso Deus. Ele é o princípio, o meio e o fim. E nós deixamos de curtir o nosso Deus, às vezes ficamos tristes, preocupados, pensando no passado. E aqui nós estamos aprendendo na palavra do Senhor que Deus transforma os fracassos em vitória. O Senhor está dizendo nesse momento para você que tudo aquilo que você fracassou, Ele pode transformar em vitória. Ele transforma azar em sorte, maldição em bênçãos, o mal em bem. Ele tem o poder de transformar todas as coisas. A história de Jó nos mostra que o propósito final de Deus para a nossa vida é sempre o melhor. Quem imaginaria que Jó sairia daquela situação em que ele se encontrava? Deus transforma maldição em bênção. Todas as vezes, meus amados, que Balaão abria a sua boca com a intenção de proferir maldição sobre Israel, o Senhor convertia as palavras dele em profecias de bênção para o povo de Israel. A intenção dele era amaldiçoar, mas está escrito na palavra do Senhor que aquele que é abençoado não pode ser amaldiçoado, e você é abençoado. Deus nos abençoou, não podemos ser amaldiçoados. Balaão, ele era teimoso e ganancioso. Ele foi pago para amaldiçoar Israel. Mas todas as vezes que ele chegava diante de Israel para amaldiçoar, Deus colocava palavras de bênçãos na boca dele. Deus colocava palavras de bênção e Balaque ficava irado com Balaão. Eu te mandei amaldiçoar e você abençoou. Mas o Senhor, Ele colocou palavra na boca dele todas as vezes que ele desobedeceu ao Senhor. O Senhor colocou palavra na boca dele para abençoar. O fracasso do apóstolo Pedro a negar Jesus 3 vezes transformou em arrependimento sincero. Porque quem é abençoado não pode ser amaldiçoado. O apóstolo Pedro, ele foi escolhido por Deus. Ele foi escolhido para que com ele pudesse continuar a obra do Senhor Jesus Cristo, da raça humana. E o inimigo tentou mudar isso. Ele tentou amaldiçoar o apóstolo Pedro, fazendo ele pecar, fazendo ele negar o Senhor Jesus Cristo no momento de medo. Mas isso foi transformado em um arrependimento, porque Deus pode nos levar ao arrependimento. E o apóstolo Pedro, ele teve a chance de reafirmar por 3 vezes que ele amava Jesus. E olha o inimigo por terra. Por 3 vezes ele falou, eu não conheço. E por 3 vezes ele falou, eu amo.
porque Deus deu para ele essa oportunidade. E eu quero dizer para você que Deus te dá oportunidades. Ele teve oportunidade por 3 vezes, o mesmo tanto de vezes que ele negou, ele pôde falar: eu amo, eu te amo, porque foi a oportunidade que o Senhor deu para ele. Nós encontramos esse relato em Lucas 22, 54, 62. João 21, de 15 a 17. Para as pessoas que não creem na morte de Jesus numa cruz, foi um fracasso. Jesus estava fracassando naquele momento. Porém, Deus transformou o sacrifício de Jesus na cruz em vitória para toda a nossa vida. Para muitos foi um fracasso, para os seus discípulos foi um fracasso. Eles ficaram tristes andando de um lado para o outro, e agora o que será de nós? A nossa esperança se foi. E é assim que nós nos sentimos quando algo de ruim acontece em nossas vidas. A minha esperança se foi. Não tem mais jeito. Se foi. É assim que nós nos sentimos. E foi assim que eles se sentiram. Foi assim que o Senhor Jesus Cristo encontrou os 2 discípulos no caminho de Emaús, se lamentando. Se lamentando, ele se foi. Foi assim que ele os encontrou. Todos se lamentando. Todos considerando aquilo um fracasso. Mas ali estava a vitória. Ali estava a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Em 1 Coríntios 1:25, o apóstolo Paulo escreveu: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A fraqueza de Deus é mais forte. Sabe, você pensa: eu fracassei. Eu confiei em Deus, eu fracassei. O inimigo ganhou, o inimigo venceu. Eu quero que você saiba que o inimigo nunca venceu Deus e jamais irá vencer. E se você está confiando em Deus, você pode ter certeza que Ele está contigo. Ele está contigo para transformar em bênção tudo aquilo que foi fracasso na sua vida, se você continuar com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Em Gálatas 3, do 3, versículo 13 a 14, o apóstolo Paulo afirma que Deus transformou a maldição de Cristo. A maldição que Cristo suportou na cruz, em bênção para todos nós. Vocês ouviram? A maldição que Cristo suportou. Que é o que o Senhor está nos dizendo: suporta. Suporta tudo o que está acontecendo com você, que Ele tem o poder de transformar em bênção. Jesus, Ele suportou tudo que fizeram com Ele, do trajeto até a cruz, e finalizou ali na cruz. Ele suportou. Ele suportou a humilhação. Ele suportou quando eles gritavam. Salvou a muitos e não pode salvar a si mesmo, porque eles viram o que Jesus fez na terra. Nos 3 anos e meio que ele ficou na terra, eles viram o que ele fez. Eles viram quantas pessoas foram curadas, quantas pessoas foram libertas. Eles viram. E falou ali: salvou a todos e não pôde salvar a si mesmo. Jesus, ele suportou tudo.
E Deus transformou em bênção o que aconteceu com ele ali naquela cruz. Em Romanos 11:12, Paulo ainda afirma que a transgressão de Israel redundou em riqueza para o mundo. Riqueza para os gentios. Israel rejeitou. Ele rejeitou. Ele rejeitou Jesus. Mas tudo aquilo redundou em bênção, para que o Senhor pudesse alcançar toda a humanidade. Esse povo ele não foi rejeitado por Deus. Não foi rejeitado. Deus transformou aquela atitude deles de não aceitar em bênção para todas as nações da terra. O abatimento deles foi transformado em riqueza para os gentios. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele transforma a maldição em bênção. Aquilo que foi maldição. Jesus ter sido levado até a cruz foi maldição. Para Deus foi bênção. Para toda a humanidade. Para Deus foi bênção. Deus ele transforma o mal em bem. Aquele mal que te aconteceu, o Senhor transforma ele em bem. Então continua firme. Continua firme. A má intenção dos irmãos de José em vendê-lo como escravo para o Egito foi transformado por Deus em bem para todo mundo, inclusive para os próprios irmãos de José. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo afirma em 2 Coríntios 8:9 que Cristo se fez pobre para que pudéssemos ser ricos. Cristo ele permitiu que todos ali, que os homens da terra, que as autoridades terrenas tivessem autoridade sobre ele, para poder tomar da mão do inimigo a autoridade que o homem entregou na mão dele e colocar de volta em nossas mãos. Ele se submeteu à autoridade humana. Deus se submeteu à autoridade humana para poder tomar aquela autoridade que o homem entregou nas mãos do inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus, o nosso Salvador. Em Romanos 8:28, Paulo diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então eu quero que você saiba que tudo contribui para o seu bem. Não arreda pé. Eu sei que o meu Redentor vive, foi o que Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive. O seu Deus, o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais em nossas vidas. Maior é Deus para dar de que o inimigo para roubar. Deus pode fazer tudo de novo em sua vida. Então não fique olhando para o passado. Não olhe para o passado, para aquilo que você perdeu. Ele pode transformar tudo. Ele pode transformar azar em sorte.
Ao ver os males com que Jó foi acometido por ocasião de sua terrível prova, muitos diriam que Jó estava azarado. É a palavra usada nos tempos de hoje, fulano está azarado. Devido a tantas pragas com que foi cometido. Porém, Deus transformou o azar de Jó em sorte, fazendo com que o último estado de Jó se tornasse bem melhor do que o primeiro. Bem melhor. Nós podemos ver esses relatos em Jó 3:1, 8:7, 42, de 10 a 17. Nesses capítulos vocês vão ouvir falar do azar de Jó e da virada. Porque Deus é poderoso para virar tudo. Deus virou o cativeiro de Jó. E Ele pode virar o seu cativeiro. Em Filipenses 2, 8, 11, Paulo afirma que a humilhação de Cristo na cruz foi transformada por Deus em sua mais alta exaltação. Em 1 Coríntios 1, 28, Paulo diz que Deus escolheu as coisas vãs desse mundo e as desprezadas e as que não são para aniquilar as que são. Vocês entenderam esses dois versículos aqui? Paulo afirma que a humilhação de Cristo na cruz foi transformado por Deus em sua mais alta exaltação. Aquilo que você está pensando que é humilhação para você, vai te exaltar. Vai te colocar lá no topo novamente. Deus escolheu as coisas vãs desse mundo e as desprezadas e as que não são para aniquilar as que são, para lançar por terra. Tudo aquilo que não é vida para você, tudo aquilo que é maldição na sua vida, tudo aquilo que é fracasso na sua vida, tudo aquilo que é azar na sua vida, tudo aquilo que é mal na sua vida. Aprendemos que o Senhor planeja sempre o melhor para a nossa vida. Mesmo quando não compreendemos o final de tudo, acabaremos entendendo o propósito. Então permaneça firme. A palavra do Senhor nos fala assim: o que está acontecendo você não pode entender agora. Mas você vai entender. No final você vai entender. É o que está falando aqui. Jeremias 29, 11. João 13, 7. Jeremias 29, 11. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho de vós. Por que você está se abatendo? Eu sei os pensamentos que eu tenho de vós. São pensamentos de paz e não de mal. Eu bem sei os pensamentos que tenho de vós. Então por que você está se abatendo? Por que você está olhando para o passado? Avança e fala como Jó. Eu sei que o meu Redentor vive. Foi fácil a vida dele? Não. Não foi fácil passar por tudo aquilo. Não foi fácil ser humilhado. Não foi fácil ficar afastado da sociedade. Não foi fácil ficar na solidão. Não foi fácil olhar para o seu corpo e ver o seu corpo que é lepra pura. Não foi fácil olhar para o passado e ver que ele tinha perdido todo, perdeu todos os seus filhos, perdeu todos os seus bens. Não foi fácil.
Mas ele falou: eu sei que o meu Redentor vive. E quando a mulher dele foi falar de Deus, falou: você fala como uma louca. Ele ficou bravo, agora você está falando é de Deus. Porque Deus para ele estava acima de tudo e Deus para ele era o Todo-Poderoso. E Deus ensinou Jó muitas coisas. Coisas que ele precisava tomar conhecimento para virar o cativeiro dele. E o Senhor vai te ensinar nessa jornada sua, nesse trajeto de maldição para a bênção, é um aprendizado. Para Jó foi um aprendizado. E a conclusão que chegou no final: eu só te conhecia de ouvir falar. Agora eu posso te ver. Então o nosso estado é outro. Quando a bênção vem, é tudo novo em nossas vidas. E vai ser tudo novo em sua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus, nós erguemos nossas vozes ao trono da Tua graça. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor irá fazer. Tu és um Deus maravilhoso, um Deus santo, poderoso, digno de honra, de glória, de louvor, de exaltação. Tu és Senhor dos senhores, Rei dos reis, Príncipe da paz, Estrela da manhã. Tu és a raiz de Davi, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Redentor, Tu és aquele, ó Pai querido, que está no controle de todas as coisas. Quando parece que o Senhor perdeu, o Senhor está ganhando. Quando parece que perdemos, estamos ganhando, porque Tu és o nosso general de guerra, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso juiz, Tu és o nosso tudo. E eu te peço nesse momento, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa estar dando força o Teu povo, meu Pai, aleluias, para ir avante. Ó Deus querido, para não olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas para ir em frente, na certeza de que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe e até o nosso próximo encontro.